Eu botou... Só virar a câmera. Apresentar o mercado. Já comeu? Esperar o pessoal começar a entrar online aí pra gente começar a fazer a nossa live que a gente tinha combinado, né, gente? Com a nossa pizza, tá ok? Quando for entrando alguém online, você vai me dizer. Juliana Abração, Azevedo Juliana. entrou. Quem? Juliana Azevedo entrou. Abraço, Juliana Azevedo. Ana Maria. Um abraço pra Ana Maria. Aqui alguém? Então pronto. Mesmo assim a gente vai começar, galera, porque a gente já tá um pouco atrasado, né? Vamos começar ligando o forno. Só que vocês em casa não precisam ligar o forno agora, tá? Por quê? Eu vou explicar pra vocês o porquê lá na frente, tá ok? Nosso forno ele vai ter que ficar bem quente. Como eu havia prometido, aqui nós temos os ingredientes que nós vamos usar. Aqui, vamos lá. A gente tem aqui sal, certo? As 5 gramas. Lembrando que eu não vou fazer 1 quilo todo. Por quê? Porque 1 quilo vai dar mais ou menos umas 6 pizzas. E eu não vou precisar fazer tudo isso. Então vocês podem diminuir em casa a metade de todos os ingredientes que eu havia passado anteriormente, certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente tem aqui, eram 10 gramas de sal, a gente tem 5 gramas de sal. Eram 40 gramas de açúcar, a gente tem 20 gramas de açúcar. Eram, se eu não me engano, 5 gramas de fermento, a gente tem 2 gramas e meia, certo? O azeite, que a gente vai utilizar azeite, óleo composto, vai dar preferência de cada um. Porém, esse nosso azeite vocês podem substituir por óleo vegetal, vocês podem substituir por... pode substituir por manteiga. Isso tudo vai agregar sabor. Nós temos aqui 500 ml de água, ou 250 ml de água, porque a gente diminuiu a receita. 500 gramas de farinha de trigo, certo? Isso aqui é os nossos ingredientes para a nossa massa. O que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui um ovo dentro da água. Vamos mexer. Vamos estar utilizando 2 colheres de azeite, certo? 2 colheres de azeite. É basicamente um fio de azeite. Nessa mistura aqui a gente vai adicionar o açúcar. O nosso açúcar ele vai servir para alimentar o nosso fermento. Vamos mexer até parar esse ruídozinho do açúcar embaixo. Certo? Aline Nóbrega. Abraço, Fabiana. Aline Nóbrega. Abraço, Aline. Vamos fazer essa pizza juntos, certo? Então tá aqui, ó. Nós vamos adicionar o nosso fermento, que é o fermento biológico seco. Pode ser fresco também, mas você vai ter que dobrar a quantidade de fermento, você vai ter que dobrar. Pode ser levain, que é uma mistura de farinha com 80% de água. Você deixa ela descansar por 24 horas. Ela vai virar um fermento chamado levain, que é um fermento natural. Maxwell. Abraço, Max! Pizzaiolo, forte aí, viu? Pronto, aqui nós misturamos os ingredientes alguns secos e os outros líquidos, né? Aqui nós temos açúcar, o fermento, o ovo e a água, certo? Vamos deixar esse fermento hidratar, se alimentar, para que ele possa crescer na nossa massa, produzir os gases necessários para que a nossa massa fique fofinha, levinha, certo? Aqui nós temos 500 gramas de farinha de trigo, que a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar essas 500 gramas aqui e só agora a gente vai adicionar o sal, certo? Ah, mas por que a gente colocou o açúcar aqui e não colocou o sal? Porque se a gente adicionar o sal junto com o fermento, vai matar o nosso fermento. Então o nosso fermento não vai ter força para agir, certo?
Então nós misturamos o sal direto na farinha. Vamos mexer ela. Certo? Misturar o sal aqui. Rosana entrou, Rosana. Um abraço, Rosana. Para quem chegou agora, gente, a gente tá fazendo uma pizza, certo? Com uma massa bem tradicional, que já é utilizada. E essa pizza vai estar no Casa Nostra Pizzaria, que nós somos novos, também estamos já na plataforma do iFood, mas entramos recentemente, tá? Então, essa pizza vai estar na plataforma do iFood, certo? Do Casa Nostra Pizzaria. Quem quiser seguir lá também fica à vontade. Lembrando que a gente está transmitindo nos dois, tanto no Instagram do Casa Nostra Pizzaria, como no meu Instagram, né, Thiago Cassioto. Então aqui a gente vai adicionar essa mistura aqui. E vamos levando ela do meio para dentro, do meio para dentro, a farinha do meio para dentro. Né? Um abração, Ademir. É sempre puxando ele do centro, tá? Puxando a farinha do centro, ou da borda para o centro. Perdão. Então quando chegar nesse daqui, vai ficar molinha a massa, vai ficar um pouco grudenta, mas isso é normal, é natural. Tem que ter paciência. Ceiça entrou também? Um abraço, Ceiça. Cleison. Cleison. Abraço, Cleison. Andriele. Abraço, Andriele. Ó, tá vendo, gente? Que a massa ela tá bem, grudando bem na nossa mão. Certo? Quando ela chega nesse ponto mais ou menos aqui, a gente vai levar ela diretamente para a nossa bancada. Limpar o restante que ficou aqui. Vai levar ela diretamente para a nossa bancada. Aqui nós vamos adicionar um pouco de farinha também. Certo? Deixa eu pegar aqui um pouco de farinha. E a partir de agora a gente vai começar o processo de sova, certo? Esse processo de sova vai servir para você incorporar a massa, liberar o glúten que é necessário para ela. Lembrando que isso é uma massa comum. Se ela fosse uma massa napolitana, a gente sovaria por uns 20 minutos, só que utilizaria uma farinha 00, uma farinha mais refinada. Quem está entrando, pessoal, pode ficar à vontade para fazer pergunta, tá? Nós respondemos. Então, a gente está passando pelo processo de sova aqui nessa massa. Está escura a imagem. É do teu. Então, Pessoal, se a imagem no Instagram da Casa Nostra tiver um pouco escuro, vocês podem ir para o meu Instagram, Thiago Cassioto, que a gente está transmitindo ao vivo lá também, tá? A qualidade na resolução da câmera. Cássia Marinho, é de Várzea. Como? Cássia Marinho. Um abraço, Cássia. Estamos fazendo essa live de pizza, tá? Quem quiser fica à vontade para perguntar, tá, gente? Aqui, ó, não pode ter medo de pôr a mão na massa, realmente na massa. Quando ela chegar nesse ponto aqui, você está vendo que ela já parou de grudar na mão, a gente vai fazer um processo que vai rasgar a massa e voltar, certo? E voltar. E vamos nesse processo, tá bom? Para quem entrou agora e não me conhece, tá, pessoal? Meu nome é Thiago Nóbrega, conhecido como Thiago Cassioto. Sou cozinheiro há uns 20 anos mais ou menos. Faço cozinha contemporânea e cozinheiro barra pizzaiolo, né? Vamos fazer pizza hoje, certo? Então é um prazer conhecer todos vocês. Lembrando que essa mesma massa, essa mesma pizza vai estar no nosso Instagram, ou na nossa plataforma do iFood, que é o Casa Nostra Pizzaria, tá? E eu ficaria muito honrado tendo vocês como cliente nosso, certo? Pessoal, basicamente a gente vai sovar essa massa por uns 10, 15 minutos mais ou menos, certo? A gente vai fazer esse processo de sova nela, sempre jogando um pouco de farinha para evitar que ela grude.
Como eu havia falado anteriormente, se alguém achar que o Instagram do Casa Nossa Pizzaria está um pouco escuro a imagem, pode assistir pelo nosso Instagram, o meu Instagram pessoal, que é Thiago Cassioto, tá? Quem quiser me seguir lá também já pode ficar à vontade, tá? A Cocari, onde fica a pizzaria? Ascari. A pizzaria no momento está localizada em Mangabeira, Mangabeira 8. É bem pertinho, a Ascari, sei quem é, Ive. a Ive. Ive Souto. Pronto, gente, esse é o processo, né? A gente fez esse processo aqui inteiro, certo? Boleou. A gente pode fazer isso ela do meio para o centro também, tá? Rafael entrou. Das bordas para o centro. Balbino disse melhorou. Basicamente, o que é que a gente vai fazer com essa massa? Essa massa aqui agora, depois de a gente sovar ela por esse tempo, a gente vai deixar ela descansar por mais ou menos uns 30 minutos. A gente vai deixar ela descansar. Só que o que é que acontece? Ela tem dois processos. Esse primeiro processo de sova, que a gente fez agora, aí a gente vai deixar ela descansar por 30 minutos coberta. Depois a gente vai bolear em bolinhas de mais ou menos 300 gramas, que é uma pizza G, certo? Uma pizza grande. Depois desse processo, a gente vai deixar ela fermentar por mais 2 horas, de 2 a 4 horas, certo? Eu estou utilizando aqui um saquinho, porém você em casa pode utilizar um paninho úmido para cobrir a massa e deixar ela descansar pela meia hora. Depois da meia hora a gente vai fazer as bolinhas com 300 gramas, tá, gente? Que a gente vai obter esse resultado aqui. Aqui a gente tem 3 pizzas. Tem 2 de 300, que é 2 pizzas G, e uma pizza menor de média de 200 gramas, tá? A gente vai obter esse resultado aqui. Por que eu falei para vocês que não precisava ligar o forno de vocês agora? Por causa justamente disso. A gente... eu adiantei minha massa, por isso que eu já liguei o meu. O de vocês ainda vai ter que fermentar por pelo menos 2 horas. Essa meia hora vocês vão bolear e depois mais 2 horas de fermentação, certo? Quantas horas? A Ademir Balbino está perguntando. Quantas horas para? Ele não especificou. Acho que é na fermentação. Depois do descanso de meia hora, você vai deixar ela fermentar por mais ou menos 2 horas. Você bota 2 a 4 horas. Vai depender de quão fofinha você quer a massa, certo? Quanto mais tempo, mais airada ela vai ficar, certo? Ela vai fermentar mais. Quanto mais tempo de fermentação, melhor. Então é basicamente isso. Os ingredientes do recheio são bem básicos, certo? A gente tem aqui molho de tomate. Você pode usar tomate fresco, pode usar um molho industrializado da sua preferência, vai do seu paladar, né? Eu prefiro fazer o molho de tomate em casa. Nós temos mussarela, certo? E o tomate cereja. Lembrando que esse tomate já foi sanitizado antecipadamente, ele já foi higienizado. Para quem não sabe, a sanitização, a limpeza, ela vai ser feita da seguinte forma. Para cada litro de água você vai colocar uma colher de água sanitária. Isso vai higienizar seu alimento, tá? Vou utilizar aqui um aventalzinho para a gente abrir massa agora, tá, gente? O nosso forno está com 200 graus, mais ou menos. Vamos esperar ele chegar até os 300. Lembrando que você que está fazendo em casa, está usando o forno de casa, você pode ligar seu forno e deixar ele aquecer no máximo, tá? No forno de casa você vai levar mais ou menos uns 15 minutos para assar uma pizza. Você pode até pré-assar a massa, porque aqui eu levo diretamente para o lastro. A gente tem um forno
semi-industrial, a gente leva ele diretamente para o lastro. Mas em casa você pode deixar ele aquecer no máximo, vai muito de forno para forno. Você pode deixar ele aquecer no máximo, quando ele estiver bem aquecido, você coloca a pizza para pré-assar ou diretamente para assar. E vai depender do tempo que você vai utilizar. Se quer ela mais crocante, você deixa um pouco mais de tempo. Quiser ela mais macia, deixa menos tempo e assim por diante. Certo? Lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta... Edson Lobo entrou. Quem? Edson Lobo. Um abraço, Edson. Maria Luiz. Maria Luiz. Sim. Um abraço também, tá, gente? Marcela Lari. Marcela. Um abraço Marcela. para Marcela. E Mai de Bezerra. Lembrando, pessoal, Mai. quem quiser fazer alguma pergunta pode ficar à vontade. Essa nossa pizza aqui, ela fermentou por mais ou menos 1 hora. Se eu quiser deixar ela mais fofinha, mais airada, eu vou deixar ela fermentar por um tempo maior, mais 1 hora, mais 2 horas. Aí vai depender do que eu quero a pizza. Se você quer limpar, você pode deixar fermentar ela até 4 horas. Quanto menos fermento você colocar nessa massa que a gente está fazendo, você pode fermentar ela por mais tempo. Você pode fermentar ela na geladeira por 24 horas se você colocar 1 grama só do fermento, tá? De 1 a 3 gramas de fermento você pode fermentar ela para 1 quilo, você pode fermentar ela durante 24 horas. Esperar só o nosso forno chegar na temperatura ideal. Lembrando, essa massa geralmente eu abro a mão. Você pode abrir em casa com um rolo, pode estar utilizando uma garrafa também. Mas eu aconselho que vocês tentem abrir a mão, né, para pegar um pouco mais de prática. Mas quem quiser fica à vontade para abrir. Eu vou assar numa tela, certo? Nós vamos assar essa pizza em tela. Eu posso colocar ela diretamente dentro do forno? Sim, posso. Mas esse nosso forno a gente não tem infra na parte de cima. Então ele vai assar diretamente na pedra, a massa vai assar embaixo rapidamente, enquanto a borda não vai estar bem assada, certo? Então eu dou preferência a assar na parte de cima com uma tela para segurar a pizza. Quando a borda estiver assada, eu levo para a parte de baixo diretamente. No forno de casa você pode colocar na forma diretamente e diretamente na gradezinha que você tem dentro do forno, tá, pessoal? Então vamos lá. Nicole entrou, tio. Abração, Nicole. Tô devendo a pizza de ontem, tá? Então, pessoal, como eu havia dito, quanto mais tempo de fermentação, melhor vai ser para a sua massa, tá? Lembrando que aqui a gente está fazendo uma pizza comum. Na próxima live a gente vai trazer uma pizza napolitana. Qual a diferença da pizza napolitana? A pizza napolitana é uma pizza bem mais... com bem menos ingredientes, porque ela é uma coisa bem, como diz o ditado, menos é mais. Então ela é uma pizza com bem menos ingredientes. Ela leva basicamente sal, farinha, água e fermento. Pode ser levain ou pode ser fermento seco biológico ou fresco biológico, tá? Lembrando que ela leva uma pequena quantidade de fermento, porque a fermentação dela, como eu havia falado anteriormente, é de 24 horas, 24, 48, vai depender da quantidade de fermento que você vai colocar. Passou das 10 horas de fermentação, você já vai possuir uma massa napolitana, tá? Porém, é uma massa muito saborosa, muito delicada, porque ela tem 70% de hidratação e não 50% como as outras pizzas comuns. Então ela é uma massa mais maleável. Aguardar só o nosso forno chegar à temperatura ideal, que é de pelo menos 300 graus. No forno de casa você vai ter 270 graus. Vai demorar um pouco mais para a pizza assar? Vai. A pizza vai ficar um pouco mais firme? Sim. Por quê? Porque você está assando lentamente. A pizza geralmente, quando a gente tem forno a lenha, ela assa rapidamente para ter uma melhor performance no que está assando dentro do forno. Então a lenha ao redor do forno,
Quando a pizza entra, que a base do forno já está quente, a borda vai assar perto do fogo, exatamente perto do fogo. Então vai assar rapidamente, você vai ter uma borda mais crocante por fora e bem mais macia por dentro, certo? Fofinha. Nosso forninho desse uma ajudinha, seria interessante. Lembrando, pessoal. Quer que eu pegue a touca? Não, não precisa não. Lembrando, pessoal, a gente vai utilizar, vou utilizar aqui para abrir nossa massa, eu vou utilizar fubá, certo? Pode ficar à vontade para escolher um fubá de sua preferência. Para quê? Para ele dar mais crocância na nossa massa. Mas você pode abrir com farinha de trigo? Pode, porém que a farinha de trigo vai grudar um pouco mais na massa, certo? Então você vai ter que dar uma limpada. Aqui você nem precisa, porque justamente ela vai dar aquela areada na massa, vai ficar um pouco areenta e vai ficar um pouco mais crocante. Então vamos lá. Thaís entrou, Thaís. Um abraço, Thaís. Tá limpadinho aqui, porque a quentura do forno é... Pronto, gente. Tá aqui. Esse é o nosso resultado. Nós poderíamos ter uma fermentação maior, certo? Que ela vai ficar mais aerada ainda. É melhor sim, porém a gente já pode fazer nessa base que ela já está, né? A quantidade de fermentação. Então, basicamente a gente vai colocar uma base. Pode colocar uma base generosa. Ele em cima. E vamos fazer o quê? Abrir do centro para as bordas. Está vendo as bolhas criando? Do meio para as bordas. Do meio para as bordas. Lembrando que a gente vai fazer aqui dois modelos de pizza. A gente vai fazer uma pizza com a borda grossa, inchada, e uma pizza de borda falsa, certo? Do mesmo jeito a gente vai levar do meio para o centro para as bordas. Quando a gente chegar nessa posição, você vai simplesmente, ó, com a mão abrindo a massa e levando ela, certo? Ó, você vai levando, ó, a bolha. Isso é o que vai fazer nossa pizza ficar fininha com a borda mais grossinha, certo? Quando chegar nessa posição aqui, você já pode pegar ela, você vai girando e dando uma jogadinha, certo? Girando e dando uma jogadinha. Isso aqui vai fazer a nossa massa afinar no centro, porém a nossa borda vai continuar uma borda grossa, certo? Olha como nossa massa está no véu. Aqui nós já temos uma massa grande, certo? Com a borda fofinha, porém uma massa extremamente fina no centro, certo? Nós vamos abrir nossa segunda massa. Na nossa segunda massa, a gente não vai ter essa preocupação, essa massa poderia ser aberta até de rolo. Nós não vamos ter essa preocupação de empurrar do centro, porque ela vai ser borda falsa, nós queremos que ela vá até o final, certo? Vamos abrir ela por inteiro. Lembrando que as duas pizzas serão o mesmo sabor, será uma marguerita, no caso a minha versão de marguerita, porém duas bordas diferentes, uma borda tradicional e uma borda falsa. Se você quer uma borda de catupiry, uma borda de chocolate, você vai só colocar, fechar. Se você quer uma borda pãozinho, você vai fazer pãozinho. Se você quer vulcão, você vai fazer vulcão. Aí vai depender da forma como você quer a borda, certo? Do mesmo jeito eu vou fazer, porém sem precisar precisar fazer borda na massa, certo? Ela pode ser uma massa já mais lisa a borda. Pronto, pessoal, nós temos nossa segunda pizza aqui, certo? Essa daqui eu vou deixar um pouco maior que a tela, por quê? Porque como eu havia falado anteriormente, ela vai ser uma borda falsa, tá?
Então o que ela passar, depois a gente vai ver o porquê que ela passou do ponto. Passou da tela. Molho. Basicamente, sempre tem uma forma ideal para se passar molho, certo? Muita gente só põe o molho. Tá errado? Não. Mas existe uma forma melhor de você colocar molho. Por quê? Quando você coloca o molho no centro da pizza, você vai ter uma uniformidade melhor quando espalhar o molho. Vai colocar a concha sempre no centro e ir levando o molho até as bordas, certo? E a uniformidade, fazer a mesma coisa na outra. Legal. Acho que não. Certo? Aqui o que é que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai utilizar a mussarela, lembrando, quem quiser utilizar uma mussarela de melhor qualidade, uma mussarela de búfala, pode ficar à vontade, tá? Vai do teu palato, a forma como você gosta de comer. Eu utilizo a mussarela comum, porque é bem mais acessível. Lembrando que a gente está cozinhando em casa, como estamos de quarentena, a gente não pode estar saindo tanto para mercado, certo? Então vamos utilizar o que a gente tem em casa. Lembrando, gente, que recheio aí fica a seu critério. Você vai colocar mais mussarela, menos mussarela, vai do teu gosto. Se você gosta de uma pizza bem recheada, você vai utilizar mais. Se você gosta de uma pizza como eu, mais fininha, utiliza menos, tá? Então aqui basicamente, peguei aqui minha vassourinha, que não sei onde eu coloquei. Aqui. Basicamente, o que é que a gente vai fazer? Nós temos aqui o nosso tomate cereja, como foi prometido, tá? Que na realidade isso aqui não é cereja, ou melhor, é o cereja. Mas nós temos uma variação desse tomate. Nós temos o tomate bombom, grapa, tem vários tipos, todos desse mesmo tamanho. Você vai colocar, espalhar ela da forma como você acha que fica legal na sua pizza, certo? Yasmin Formiga. Isso aqui. Vai ali. Yasmin Formiga. Dá um oi pra Yasmin aí. Um alô pra Yasmin, tudo bem, Yasmin? Espero que você esteja... Nossa, o tomatezinho tava meio estranho, molinho, deu um banho. Mas enfim. Então nós vamos utilizar aqui dessa forma, certo? Quem sabe faz ao vivo, Rafael. Valeu, meu brother. Rafael. Valeu, Rafael, meu brother. Vamos lá. Lembrando, recheio vai a seu critério. A gente hoje está fazendo essa marguerita, foi o que eu tinha deixado na descrição pra gente fazer, certo? Mas você pode fazer o recheio que você quiser, calabresa, portuguesa, vai ter o gosto, certo? A massa é sempre uma só, é uma base. Então nós temos aqui... Teu pai entrou, Severino. Olha um alô aí para meu pai aí. Tá pra congelar essa Assistindo massa? a gente dá sim. Congelando ela, você vai tirar no dia de fazer, você vai retirar ela e descongelar até certo ponto. Quando ela estiver totalmente descongelada, você vai bolear ela novamente, cortar os pedaços de 300 gramas, bolear novamente. Depois que você fizer esse processo, você vai deixar ela fermentar de novo, pelas 2 horas, 3 horas, até ela chegar nesse ponto aqui. Ah, mas ela foi para a geladeira, vai ter a mesma força? Vai sim. Essa nossa massa ela vai ter a mesma força de fermentação que foi na primeira vez. Pronto, então aqui a gente vai basicamente fazer uma borda falsa, tá, gente? Manda um abraço pra Amélia. A Hélia. Um abraço para a Hélia. A Hélia Nóbrega, é isso não? É. A Hélia Nóbrega. A Nossa mãe de prima, Yasmin. tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos uma borda falsa. E aqui a borda que eu havia prometido a vocês. Pronto. Basicamente é isso. Mas pizza se tempera com orégano, sim. Ademir Balbino, quantos Mas- dias ela ainda fica boa?
Congelada. Se estando com ela congelada, pelo menos 3 dias você consegue reutilizá-la. Aí vai de você acordar, como eu te falei, vai acordar o fermento, vai de você acordar o fermento e fazer com que ele tenha força novamente para crescer. Ele crescendo, a pizza tá pronta. Então, no caso, pronto, aqui a gente tem as duas massas marguerita do mesmo jeito. Lembrando, ela leva orégano. É o tempero da pizza, gente. Nicole Medeiros entrou. Porém, o que acontece? Se a gente colocar ela agora, corre o risco de ficar com gostinho queimado do orégano, certo? Então eu vou dar preferência a gente utilizar o orégano na hora que tirar do forno. Então a gente vai levar para o forno, eu estou com o forno a quase 300 graus. Tiana entrou, Nicole Medeiros. Um abraço, Tiana, minha irmã. Aqui a gente sobrou com uma pizza para fazer uma massa para fazer Nicole Medeiros. Um abraço para Nicole. Aqui a gente sobrou com uma massa basicamente para fazer uma pizza média, né, de 200 gramas a massa. Porém, eu não vou utilizar ela agora. Eu vou utilizar ela depois que a gente terminar o nosso resultado final aqui dessa nossa pizza aqui, tá? Geralmente pizza, pessoal, é uma coisa bem barata, uma coisa Manda pra ela. bem criança. Vou mandar pelo Sedex, tá? Pelo Uber. Uma fatia pra minha irmã, que tá falando conosco, a Tiana, tá? Vou mandar uma fatia pra ela pelo Sedex. Rosana e Seis. Então, enfim, pizza é uma coisa que menos é mais. É uma coisa criança. Você vê que você remete à infância quando você come pizza. Qual a criança que não gosta de pizza? Eu acho que poucas pessoas no mundo não gostam de pizza, certo? Antônia. Quem? Antônia Neves, né? Antônia Neves. Um abraço para Antônia Neves. Seis disse faça doce. Doce? Sim. Vou fazer na terceira pizza. Se vocês quiserem, pessoal, porque eu não sei estamos com quanto tempo de live, gente. Aqui não tá falando. Não tá dando. Aqui não mostra não. Não tá mostrando quanto tempo de live? Não. Pronto, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Depois que a gente terminar essa live aqui da pizza salgada, a gente vai voltar. Carmélia. A gente vai voltar com uma pizza doce, tá? Que é essa média que a gente tem aqui. Então a gente vai fazer ela doce e a gente vai colocar numa segunda live depois dessa, tá ok? Adilson Santana, cozinheiro. Um abraço para Deus. Do grupo que eu tô lá também, que é dos cozinheiros daqui. Teu pai disse oi? Oi. Tiana tá dizendo que gosta do forno. Oi? Tiana tá dizendo que gosta do forno. É bonzinho. A Demi entrou aqui também. Tem? A Demi. E ele tá entrando e saindo, né? Não sei, entrou aqui. Ainda não tinha entrado aqui não. Ah, tá, entendi. Ele tava na pizza. Manda um oi pra Marcelo. Ele tá vendo. Marcelo, Tiago. Quem? Manda um oi pra Marcelo, ele tá vendo. Ceissa disse. Marcelinho. Um oi para o Marcelo, que tá assistindo a gente na live ao vivo também, tá? Abração, meu amigo. Olha, tá vendo? Ele disse que a do teu Instagram tá melhor a imagem, Ademir. Como eu havia falado anteriormente, pessoal, o nosso forno, esse nosso forno ele comporta até 4 pizzas, tá? Então, a gente vai virar as pizzas, vai assar as bordas, deixar as bordas dela bem assadinha. Depois a gente vai descer para essa parte de baixo, que é a pedra refratária, que ela é um tipo de pedra feita com material que absorve mais calor. Ela vai sustentar o calor por mais tempo. É igual para a gente cozinheiro uma frigideira de ferro fundido, que guarda mais a temperatura para o que a gente quer fazer, às vezes, sei lá, um filé mignon, uma carne. Numa frigideira de ferro fundido você vai ter um resultado extraordinariamente melhor, tá?
Rosana disse, manda oi pra Aline. Um oi aí pra Aline Nóbrega, é isso? Não sei, acho que É, Aline Nóbrega, nossa prima também lá de Santa Luzia. Yasmin. Um abraço. Yasmin. Família. Yasmin de... Também, Yasmin família, tá, gente? Yasmin Um abração Vitória. pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Ela falou que perdeu o preparo da massa. Manda a receita pra ela depois. Sim, sim. Mas basicamente é como eu havia falado anteriormente. É uma massa feita à base de farinha, água, com 50% de hidratação na água, farinha, água, sal, fermento e um pouco de gordura. A gente vai utilizar duas, né? A gente vai utilizar o ovo e vai utilizar o azeite ou o óleo composto ou óleo de soja, vai da sua preferência. Porém, se você adicionar manteiga, você vai ter uma qualidade melhor, porque você vai ter um sabor melhor. Só que aí nossa massa já vai começar a virar mais um pãozinho que uma massa de pizza. Quanto mais você agrega, você vai ter mais sabor, porém vai ficar mais uma massa para pão que uma massa própria para pizza, certo? Pronto, aqui a gente já está com a nossa borda praticamente pronta, tá, gente? Esse aqui é basicamente o resultado da nossa borda. Isso aqui é uma borda falsa, extremamente crocante, ó, só de tocar ela estrala. Extremamente crocante. Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar ela levar um pouco mais de forno, para mim assar um pouco mais. E depois eu vou descer a pizza até o lastro. Borda comum, certo? Ela já está assada. A gente vai fazer o que agora? Vai levar ela diretamente para o lastro para ela assar a parte de baixo, certo? Isso, gente, é rápido, porque o forno está bem quente. Então é questão de minutos. Menos de minuto, tá? Como nós atualmente não trabalhamos com salão, só o delivery na nossa pizzaria, eu vou colocar ela dentro de caixas, certo? Colocar nossas pizzas dentro de caixa, porque nós ainda não temos equipamento de salão. Tá? Balbino perguntou para o fogão caseiro qual o tempo. Ó, nossa primeira pizza está pronta. Também bem assada. Escutou, Thiago? Oi? Escutou? Falou o quê? A Demi perguntou no fogo caseiro qual o tempo, no caso do fogão. No forno de casa, você vai utilizar mais ou menos o quê? Uns 15, 20 minutos. Você pode colocar o recheio diretamente na pizza, sem pré-assar. Você vai fazer ela com o recheio diretamente na pizza. Porém, o forno de casa, geralmente, você não vai ter o mesmo resultado de um forno industrial, tá? Você não vai ter essa mesma crocância, a não ser que o seu forno já seja desses novos que tem uma serpentina na parte de cima, que é tipo uma resistência, como esses fornos, que ele vai ficar vermelhinho e vai assar sua pizza, as bordas. Mas um forno de casa você vai levar sempre mais tempo do que um forno industrial, porque você vai estar a 270 graus, que não vai chegar a tudo isso. Então você vai levar mais ou menos uns 15, 20 minutos no forno de casa, certo? Então, para finalizar aqui, como eu havia falado, a gente vai cortar ela, lembrando que essa pizza é uma pizza grande, de 8 fatias, tá? Então a gente vai cortar ela aqui, no meio e novamente, certo? Da mesma forma a outra. Como eu havia dito anteriormente, agora a gente vai temperar. Nós vamos colocar o nosso orégano, tá? E o nosso manjericão. Pode focar aí na pizza. Que delícia! Muito boa! Aqui nós temos, gente, um manjericão fresco que eu já tinha sanitizado anteriormente. Eu vou basicamente pegar os topos desse manjericão para
aromatizar a nossa pizza, certo? É Tia. um dos temperos da nossa pizza. Tiana perguntou, essa é grande? É a grande 8 fatias aqui. Lembrando que essa pizza também está no nosso iFood, Pizza. tá? Na nossa plataforma do iFood. Quem quiser pedir, a gente já está disponível. Tá. A partir de quinta-feira a gente vai estar lá na plataforma do iFood novamente. Estamos configurando nossa página lá. E espero com toda certeza que vocês me deem a honra de ser nossos clientes, tá? Vai ter alguns sorteios lá. Aline perguntou, já ia perguntar pelo manjericão. Então tá aqui o nosso manjericão, tá? Pizza marguerita, no caso a minha versão de pizza marguerita. Como hoje nós estamos fechados no iFood, nós não vamos poder fazer isso. Mas a minha intenção seria, pessoal, de fazer um sorteio entre vocês que estão assistindo o iFood, ou estão assistindo nossa live agora. Simone entrou. E fazer um sorteio para cada um levar uma pizza dessa para casa, tá? Mas infelizmente nós estamos fechados hoje e não temos motoqueiro para entrega. A Demi falou, separe a minha. Se você quiser vir buscar, Ademir, sinta-se à vontade, tá? Já está separado aqui, você pode vir na hora que você quiser e vai estar aqui. Pronto, pessoal. Esse é o nosso resultado, essa é a minha versão de uma pizza marguerita, tá? Como eu havia dito anteriormente, nós temos borda tradicional, certo? E temos uma borda falsa, que é aquela borda que não tem recheio, basicamente uma borda de massa. Porém, ó, olha como ela é fofinha, tá? Do mesmo jeito a nossa outra aqui também bem fofinha e muito bem assada embaixo, tá? Ó. A Demi perguntou onde fica. Onde fica? O quê? A pizzaria. A gente tá funcionando aqui no Mangabeira 8, tá? Ivy perguntou a partir de quando vai estar aberta para pedir a pizzaria. A partir de quinta. Na realidade a gente já tá aberta, porque na segunda, terça e quarta nós fechamos, tá, gente? Mas a partir da quinta-feira agora, próxima, provavelmente a gente já vai estar aberto. A gente esses dias teve que fechar porque tivemos um pequeno problema com motoqueiros, certo? Nós tínhamos optado pela plataforma de utilizar os motoqueiros do iFood, porém tivemos um problema. Então a gente estava com um motoqueiro nosso que infelizmente não pôde mais fazer as entregas, então a gente optou por fechar e esperar o nosso contrato ser mudado, que talvez até quinta-feira vai já ter mudado, e a gente vai estar fazendo sua entrega nos bairros circunvizinhos de Mangabeira 8, tá? Todas as Mangabeiras, o Valentina, a gente vai abranger, tá? Ivy disse, separa uma pra mim também. Se quiser vir buscar, tá aqui, tá, gente? Como eu falei anteriormente, a gente vai encerrar a live por aqui. E lembrando que daqui a uns 20 minutos mais ou menos, a gente volta, tá, gente? Pra fazer aquela média doce, tá? A gente vai fazer uma de chocolate com morango, tá ok? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa versão de marguerita. E como eu havia falado anteriormente, pessoal, fiquem em casa, saiam só pelo necessário, porque esse vírus que está assolando o nosso país nos últimos dias é bem perigoso. Muita gente ainda não viu casos dessa doença pessoalmente, mas eu já vi, já teve pessoas próximas de mim que tiveram esse problema. O danado tá ligando, não sei não. Mas só peço a vocês que fiquem em casa, tá? A gente vai encerrar por aqui, lembrando daqui a 20 minutos a gente vai voltar pra pizza doce, tá ok, pessoal? Tchau, tchau. Sai. Aí como é que Encerrou? Tem que encerrar aqui. Peraí, agora vamos. Peraí. Encerrou? Deixa. Não, encerrou ainda não. Fiquei com medo de não salvar. Era o Covid.